E aí, Renato, tudo certo? Alexandre, tudo bem contigo? Tranquilo? Bom, Maravilha. Pessoal, então eu sou o Alexandre Giraldi, do Meu Pescado, e eu vim aqui bater um papo durante o UFC com o Renato, que é uma sumidade aí, um cara exemplar na parte de probióticos. Então hoje trabalha na Inmev, né? Tem uma história ali, já participou da parte de cultivo, então é uma pessoa que entende do dia a dia, ele sabe o que que o produtor passa, né, Renato? Tu já sim, teve aí na pele do produtor. exato. E vou deixar agora o Renato complementar a apresentação dele e contar um pouquinho dessa história dele na aquicultura, como é que começou e onde ele está hoje, né? Beleza. Alexandre, eu sou biólogo, né, de formação, com mestrado e doutorado em aquicultura pelo Centro de Aquicultura da Unesp. E trabalho com aquicultura há aproximadamente 15 anos já, né, desde produção até na indústria de aditivos, né, de Uhum. probióticos da IMEV. E comecei logo finalizando o doutorado, já entrei na IMEB, trabalhando com microbiologia. E hoje estou praticamente há 7 anos, né, na frente da IMEV e já atendendo toda a América Latina, né? Então foi um trabalho que nós começamos desde o início e realmente tem tido um bom efeito, assim. Cara, bacana. E eu queria entender, quando tu iniciou, como é que era o uso de probiótico na produção e quais que eram aqueles resultados, né? Porque a gente sabe que há um tempo atrás, quando a densidade era um pouco mais baixa, a gente conseguia ter uma produção bacana e hoje em dia, com o aumento de densidade, surgimento de novas doenças, algumas que vêm de fora também, necessita realmente uma abordagem mais técnica na produção para que a gente consiga realmente obter lucro no final do cultivo, né? Então, como é que foi esses teus trabalhos, a inserção ali dos probióticos nos cultivos, né? Quanto que isso auxilia o produtor de fato durante o cultivo, no final do cultivo, quando tem aquela lama ali, quando o pessoal não usa nada, né? Acaba tendo um acúmulo de matéria orgânica grande. Então, como é que foi a entrada do probiótico e quem utiliza hoje, como é que está encontrando os viveiros após a despesca, como é que são os resultados, né, sanitários? Pois é, Alexandre, no início era tudo muito vago, né, de informações. As bactérias, elas têm um papel fundamental no processo produtivo, só que você não tinha probióticos específicos para determinadas situações. Com o tempo isso Uhum, foi mudando com o mercado e até com a necessidade. Como você disse, à medida que os sistemas de cultivo foram se intensivando, né, intensificando, e aí você tinha desafios muito maiores de controle de compostos nitrogenados, sólidos. Se a gente comparar aí peixe com camarão, o peixe é muito mais suscetível, porque ele já tem a imunidade inata apenas, não tem uhum, imunidade adquirida. Então, ele pode ter contato com o patógeno e inúmeras vezes ele vai ficar suscetível, ele não vai desenvolver uma resistência. E o camarão, ele está no solo, né? Então, a sim. gente tem que ter um cuidado não só com a água e com o solo. No peixe, a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente em sistemas de cultivo mais intensivos, como o do Paraná, com compostos nitrogenados, né? Amônia, nitrito, Uhum, sólidos realmente ainda é um grande desafio, porque o volume de ração é muito alto, né? Então, sim, sim. à medida que os sistemas foram se intensificando, os desafios foram aumentando. E hoje a gente já tem bactérias específicas para determinadas situações. Então, o Certo. probiótico ele pode ser fornecido na dieta para aumentar a digestibilidade, ele ajuda com algumas enzimas digestíveis, né, no Uhum. processo de digestão dos nutrientes. Isso resulta em uma carga menor de resíduos, né, no ambiente. E aí você pode também complementar, porque algumas bactérias probióticas têm benefícios indiretos na água. Então, algumas bactérias sintetizam enzimas como nitrito redutase para reduzir enzimas, consomem nitrogênio como fonte metabólica, né? Uhum. Então, tem toda uma estratégia específica para cada situação com o uso do probiótico. E no início realmente não tinha isso. No início, às vezes as pessoas ativavam leveduras, né, como se Uhum. fossem bactérias, para jogar na água. Então, hoje Sim, sim. evoluiu muito a questão do É, probiótico. eu recordo, e normalmente a gente acaba encontrando muitos produtores que fazem o bocashi de qualquer jeito, com qualquer tipo de farelo, de qualquer forma, sem se atentar nas concentrações, né? Ele não sabe quanto de farelo, para quanto de melaço, para quanto de probiótico utilizar, ou se realmente é o probiótico adequado para fazer um bocashi, onde tu vai fermentar realmente ali, que tu vai
proporcionar a proliferação das bactérias ali que vão estar te auxiliando no cultivo, né? Então, diversas vezes a gente acaba encontrando no campo, a pessoa acha que está fazendo tudo certinho, mas acaba usando uma base diferente, acaba utilizando um probiótico que é inadequado para aquele resultado que ela espera, né? Então, como a gente conversou, às vezes eu estou colocando um probiótico que vai reduzir a carga orgânica da água, pensando que eu vou fertilizar o meu tanque, né? Então, às vezes um erro bobo, assim, né? De iniciante, de fato. Sim, e essa questão é muito complexa. Quando a gente fala em fazer uma fermentação de bactéria no sistema de cultivo, muita gente acha que aquela fermentação vai aumentar o número de células vivas, e não é o intuito da Uhum, fermentação, ou bocacha, como quer chamar. O intuito da fermentação é você produzir metabólitos que vão, por exemplo, competir com bactérias patogênicas, vão produzir compostos ali que vão ter efeito realmente bactericida contra bactérias patogênicas e complexar carboidratos para você favorecer uma microbiota específica, né? uhum. Quando nós falamos em microbiota de aquicultura, não existem bactérias apenas boas e ruins, existem Uhum. bactérias comensais que estão presentes ali no sistema. Sim, sim. E E essa, Renato, pro produtor que está assistindo a gente aqui, que está ouvindo e não tem tanto contato com os termos mais técnicos, quando a gente vai falar da microbiota e tudo mais, seria o que, assim, para o camarão e para a tilápia, o que que auxiliaria, ou se fosse trazer para o nosso dia a dia, né? Seria como se a gente estivesse realmente tomando um iogurte para auxiliar o nosso sistema, melhorar a perfeito, absorção. perfeito. No peixe tem uma ação um pouco diferente. No Uhum. peixe, o probiótico vai ajudar a modular o sistema imunológico, né? No camarão, essas bactérias, como você está falando no iogurte que tem lactobacilos, essas Isso. bactérias elas vão estar num número maior e competir com essas bactérias entéricas do camarão, né? Mas basicamente, você lançando mão desses produtos, você vai realmente promover uma colonização e um número maior dessas bactérias desejáveis Uhum. dentro do sistema de Certo. cultivo, até mesmo dentro do trato intestinal É, dos o que é bem animais. importante, né? Principalmente eu que sou produtor de camarão, quando tu pega um camarão e tu vê o tamanho do sistema digestivo dele, ele é muito reduzido se comparado a praticamente qualquer outro animal, né? Pois é. Então, se a gente tiver realmente uma colônia de bactérias que vai facilitar a absorção dos nutrientes da ração, com certeza tu vai obter um melhor FCA, vai obter assim uma conversão realmente boa. O camarão vai estar comendo a ração, vai estar crescendo cada biometria, vai estar realmente mostrando um aspecto mais saudável, né? Então, quando tem uma colonização de boas bactérias, né, falando assim de forma mais abrangente ali, sem termos técnicos, tu vai ter um camarão mais saudável. Então, antena comprida, antena lisa, não vai ser um camarão que está apresentando aqueles sinais de vibriose elevada. Sim, melanização dos Isso. glóbulos, o télcio bem avermelhado também, são Uhum, algumas características, né? Mas basicamente é isso. Principalmente no camarão, que ele tem um contato direto com o solo, né? A gente tem que se preocupar muito com o solo, na carcinicultura. uhum, Então, hoje nós temos aí algumas soluções, né, que realmente são específicas para a mineralização desse solo, diminuir essa matéria orgânica. Consequentemente, você diminui essas bactérias que nós temos um termo técnico que chamamos bactérias R-estrategistas, né, que são as patogênicas e que em um ambiente sem competição, elas têm a capacidade de se multiplicarem rapidamente. Então, a gente tem que evitar esses gatilhos para controlar essas uhum. bactérias patogênicas. E, ô Renato, eu sou produtor, né? Eu utilizo aí os produtos de vocês faz um bom tempo, antes mesmo de ter uma relação de te conhecer pessoalmente, e realmente porque a gente tem resultado lá na fazenda. E eu te pergunto ali, quando que é o momento de usar o probiótico? Ele é algo como se fosse um remédio que eu vou tomar para uma dor de cabeça, dor de barriga, e vai me resolver o problema do camarão, ou a gente inicia um processo e ele é de longo prazo, eu vou usar cultivo após cultivo? Como é que ele funciona? Como é que é o modo de usar? Perfeito. Probiótico, a gente tem que pensar que ele é sempre um produto profilático. Ou Uhum, seja, ele vai evitar que você tenha algum problema na sua produção, falando em patologias, né? uhum. Então, ele é um produto que ele tem que ser utilizado desde o início, ou até mesmo antes do início, na preparação do viveiro, né? Até o final do ciclo, para você manter realmente essas condições ideais. Certo, certo, entendi. Então, realmente, a gente vai fazer a utilização do probiótico antes de iniciar o teu cultivo. E para quem está produzindo camarão, quem iniciou na atividade agora, e tu finaliza o cultivo e tem aquela camada de lama ali que vai até o joelho, até a canela, cara, tem que ficar ligado, porque isso não é normal e isso é péssimo para o crescimento e desenvolvimento do teu camarão.
Então, às vezes, tu pode estar gerando alguns gases tóxicos, que o Renato pode até explicar como é que funciona isso dentro do cultivo de camarão, e tu vai ter uma mortalidade silenciosa, né? Que a gente estava até comentando Pois é, você vai mais ter o cedo. gasto fídrico, que é derivado de enxofre, você pode ter ali amônio e nitrito concentradas, né, Uhum, principalmente em despesca, quando o animal fica muito tempo confinado numa área pequena, com um grande acúmulo dessa matéria orgânica, esses uhum. gases podem se desprender, né? Esses gases são extremamente tóxicos para os animais, então realmente o cuidado tem que ser Sim. intensivo. Ainda mais que o camarão, durante a muda, ele tende a procurar se enterrar aí para a parte mais funda do viveiro, e sempre é aquela parte próxima da comporta onde tu tens um acúmulo de matéria orgânica justamente pelas drenagens que a gente acaba fazendo, né, para fazer essa limpeza de fundo. Então, tu ter um controle desse fundo, desse solo do teu viveiro, uma matéria orgânica mais reduzida, vai proporcionar realmente um ambiente de qualidade onde o teu camarão vai poder fazer a muda, fazer a ectise ali, né? Sem dúvida. Então, Certeza. tem que ter sempre muito cuidado, principalmente com camarão e matéria orgânica, isso é fundamental. Maravilha. E para o peixe, como é que funcionaria essa ação? Quais são os momentos? O É, peixe também da mesma maneira, né? Porque o peixe, você, principalmente quando estamos falando de tilápia em alta densidade, você vai colocar a dieta com alto teor de proteína, e nem toda o nitrogênio da proteína é digestivo. Então ele vai virar amônio e nitrito pela não digestão desses uhum, animais, né? Do nutriente pelos animais. Então você tem que começar a controlar desde o início, porque se você pegar um pico de amônio e nitrito depois para você fazer a redução, é muito mais custoso. Os uhum. animais vão sentir muito mais, né? Então a ideia é sempre trabalhar com probiótico na ideia de prevenir em vez de fazer o tratamento posterior. Sim, com certeza. Então é sempre importante que a gente consiga realizar o nosso planejamento da propriedade, né, seja de camarão, seja de peixe, para não deixar o ambiente desse animal ficar degradado, porque dá muito mais trabalho tu recuperar um ambiente que tu deixou passar do ponto ali, né? Vai ter um custo elevado, pode necessitar colocar um maquinário, fazer uma aplicação ali não aplicação, mas tu ter que revirar o solo, fazer uma passagem de grade e tudo mais, que vai ser um momento bastante custoso aí. E vai te levar bastante dia também, né? Sim, Vai levar sem dúvida. alguns meses, dependendo da situação do teu solo, para voltar a ter um bom cultivo. Então, se tu deixar o teu solo ficar degradado, tu pode perder aí 1 a 2 cultivos, tendo um desempenho bem ruim, bem abaixo do esperado, por conta dessa degradação. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre fala que probiótico ele pode ser um investimento ou um custo. Uhum. Né? Você aplicando ele da maneira correta para ter todos os benefícios que ele pode proporcionar, vai ser um investimento. Senão ele vai ser só mais um custo no seu sistema de Exatamente. produção. Se tu pensar também no teu cultivo, quando tu finaliza a despesca, seja peixe ou seja camarão, se tu tiver uma matéria orgânica acumulada alta, que tu vai ter que fazer retirada, ou tu vai ter que expor o teu viveiro ao sol, e nem sempre tu vai ter 15, 20 dias de sol seguidos, tu tá muito exposto ao ambiente externo, né? Então, se tu tiver feito um trabalho bem interessante com o uso de probiótico, fazendo as dosagens adequadas de ração, que é muito importante também manter os dois em dia, tu vai conseguir fazer a despesca, 3, 4, 5 dias de sol, teu viveiro já vai estar completamente limpo e tu já vai estar pronto para iniciar um novo cultivo. Então, se tu pensar não só num cultivo, mas num ano inteiro, tu economizar 10, 15 dias por despesca, pensando no camarão, tu está ganhando aí 45 dias, às vezes 60 dias de Quase cultivo, um né? ciclo, né? Perfeito, Meio quase um ciclo. ciclo de camarão. Dependendo do camarão que tu tira, se for um camarão de 8 a 12 gramas, tu ganhou mais um ciclo aí no ano, Pois é, pois é. certo? Isso aí. Acho que era isso aí, Renato. Obrigado Beleza. pelo Deixar o papo. pessoal com gostinho aí para lá. Claro, deixar aí. Tem mais uma conversa em breve aí com o Renatão. Legal. Um grande abraço aí, obrigado. À disposição. Valeu. Até Até mais, mais. turma. Tchau, tchau.